as maravilhas do teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio, Senhor. Todo eu sei, tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de seu nome. Alegre de louco, Deus, grandes feitos, permanecerei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Louva, Senhor, meu Jesus. Meu Jesus, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas todos os dias. Amor, consolo, força e refúgio, Senhor. Todo eu sei, tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de seu nome. Alegre de loucos, Deus, grandes feitos, permanecerei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas para mim. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparáveis para mim. Por amor
machucada no jardim, morreu por mim. Aleluia. Pensou em mim, me amou, bem mais que as flores, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu. E as riquezas, tesouros, E as riquezas, tesouros dessa terra, incomparáveis, incomparáveis para mim. por amor, Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou, como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. como a flor, Machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Olá, boa noite a todos, que a graça e a paz de Cristo esteja em seu coração. E hoje nós vamos refletir na palavra de Deus, no livro de Abacuque, no capítulo 3. O tema para a nossa reflexão é confiança em meio à crise. Nós vamos pensar um pouco sobre a vida de Abacuque, o que ele estava passando, vivendo, enfrentando, iria enfrentar ainda também, os seus dilemas, suas crises. E diante de tudo isso, extraímos algumas lições importantes para a nossa vida, nesses momentos que temos passado de crise também. E talvez nós vamos nos identificar um pouco, com esse personagem, Abacuque, no momento que ele estava vivendo, enfrentando seus dilemas e questionamentos. E aqui podemos também renovar a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa confiança no nosso Senhor. Amém? Vamos para a reflexão. Esse livro de Abacuque, quando você vai para o capítulo 1, o segundo capítulo também, você vai encontrar lá alguns dilemas desse homem chamado Abacuque. Abacuque, ele é um homem em crise. Ele está em crise consigo mesmo, ele está em crise com Deus, porque a Babilônia, com seus exércitos, caminhavam ferozmente contra Judá, a cidade de Abacuque. E essa cidade do Reino do Sul, e aonde Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, ele levava os seus exércitos, era devastador. E Abacuque, ele vive esta aflição, ele recebe uma palavra pesada e ele vai e questiona o Senhor. Ele vai fazer alguns questionamentos a Deus no primeiro capítulo. E um desses questionamentos, ele vai dizer assim, até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu me ouças? Abacuque, ele vive esse dilema, porque parece que ele está clamando, ele está questionando, ele está buscando a Deus, mas parece que nada muda, nada em seu cenário muda, os seus dilemas continuam os mesmos, seus sofrimentos, suas angústias continuam as mesmas. O livro de Abacuque é o livro dos porquês, ele está em crise e depois de muito questionar, Abacuque ele volta no capítulo 2 para o seu posto de sentinela e aguarda a resposta do Senhor para as suas queixas, para os seus dilemas, para o seu sofrimento. E ele encontra, porque Deus
responde a ele. E depois dessa resposta de Deus a Abacuque, a esperança dele é renovada. E aqui talvez nós nos encontremos também hoje, diante desses mesmos dilemas de Abacuque. Talvez você esteja refletindo hoje nessa palavra, talvez você esteja em crise também. Uma crise de fé, uma crise de confiança, uma crise emocional. Talvez você está em crise aqui, talvez no seu próprio relacionamento com Deus. Os seus desafios até de continuar orando e clamando a Deus, pois parece que às vezes você está clamando, questionando, buscando e nada de resposta. E Deus não responde às suas orações. E isso talvez esteja te levando a momentos de crise. Crise de identidade, por aí vai. E talvez você esteja titubeando na fé. É assim que nós nos encontramos muitas vezes diante dos problemas, diante dos desafios. Aqui Abacuque é um profeta de Deus e ele também está em crise. Ele também está passando por esses momentos, porque a tendência das crises é nos levarem a crises também, a ficarmos em crise. Mas Abacuque, diante do seu livro, desse momento que ele está vivendo, passando, nós podemos extrair algumas lições importantes aqui, porque Abacuque, diante da resposta de Deus, ele aprende a escutar e temer ao Senhor. E aí nós chegamos no capítulo 3, que é o capítulo da nossa reflexão desta noite, onde nós podemos tirar algumas lições que nós podemos sim. E essa é uma pergunta importante, né? Será que nós podemos ainda confiar no Senhor em meio às crises? Talvez as crises tenham te levado a esse questionamento. Poxa, será que vale a pena confiar em Deus? Nada está acontecendo, nada está mudando, eu ainda continuo com esses problemas que têm acontecido ao meu redor, na minha vida, na minha família. Será que vale a pena continuar confiando em Deus? Esse livro de Abacuque, esse capítulo que nós vamos refletir, vai nos mostrar que podemos e que vale a pena continuarmos confiando no Senhor em meio às nossas crises. Olhar para o alto ainda é a melhor opção. Lembre-se disso. Mas como nós podemos confiar no Senhor em meio às crises? Nós vamos extrair 4 lições importantes aqui, ou 4 segredos que esse texto nos apresenta no capítulo 3, e o primeiro deles. Nós continuamos a confiar no Senhor, mesmo em meio às crises, quando escutamos a sua voz. Isso é um ponto importante, um segredo importante, escutar a voz do Senhor. Abacuque estava em crise, mas mesmo assim conseguiu ouvir a voz do Senhor. Olha o capítulo 3, como ele começa esse capítulo. Ele diz assim, oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. O servo do Senhor aqui ouviu a sua voz. Ele ouviu a voz do Senhor. Sua crise, diante desse momento, foi transformada em canto de vitória. Essa palavrinha aqui, em muitas Bíblias, ela traz o sentido desse cântico de vitória de um cântico emocional. É um canto que vem do mais profundo ser de uma pessoa. E essa canção de Abacuque é uma canção do seu mais profundo ser, pois ele ouviu a voz do Senhor. E a palavra de Deus impactou o coração de Abacuque. A palavra de Deus transformou o Abacuque questionador no Abacuque adorador. Se você não quer ser destruído pelas suas crises espirituais, emocionais, sociais, profissionais, por aí vai.
reconheça a importância de escutar a voz do Senhor. Reconheça a importância de escutar a voz do Senhor. Esse é o primeiro segredo para continuarmos confiando no Senhor. Mas talvez surja a pergunta: poxa, mas como eu ouço a voz do Senhor? Porque eu estou orando e pedindo a Deus: Deus, fala comigo, e eu não estou escutando Ele falar. Há diversas formas de podermos ouvir a voz do Senhor. Nesse momento que você está refletindo na palavra, escutando esse sermão, é a voz do Senhor que está falando contigo, está respondendo aos seus dilemas, aos seus questionamentos, aos seus problemas, às suas dúvidas e angústias. É a voz do Senhor diante da sua palavra que está respondendo ao seu coração e dizendo no seu mais profundo ser que você precisa continuar confiando nele, porque ele está ouvindo o seu grito de socorro, o seu clamor e as suas angústias. Então este é o primeiro segredo: ouça a voz do Senhor. Atente-se para a voz do Senhor, porque Ele responde ao nosso clamor e ao nosso grito de socorro. Segundo segredo é que nós continuamos a confiar no Senhor, mesmo em meias crises, quando meditamos no seu caráter. Abacuque, ele conseguiu aqui ouvir a voz do Senhor, mas não parou por aqui, né? Ele começa a meditar no caráter de Deus e ele começa a meditar em quem Deus é. E no versículo 3 ao 5, ele fala da majestade de Deus. Olha para o texto. Abacuque, ele começa a descrever aqui a pessoa de Deus, dizendo assim, Deus vem vindo da terra de Edom, o santo Deus vem do monte Parã, a sua glória cobre os céus, e na terra todos o louvam. Ele brilha como a luz, e raios de luz saltam da sua mão, onde se esconde o seu poder. Abacuque sabia quem era Deus. Aqui está o segundo segredo para nós continuarmos confiando em Deus em meio às crises, é meditarmos no caráter dele. Quando nós refletimos no caráter de Deus, nós conseguimos entender que nós precisamos e podemos continuar confiando no caráter dele. O Deus que nós servimos, ele é santo, ele é puro, ele não tolera o mal. Quando Deus ele se manifesta, a sua glória enche os céus e a terra. É esse Deus que você serve. É o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que Abacuque está dizendo aqui. Ele brilha como a luz e raios de luz saltam da sua mão, onde se esconde o seu poder. Esse Deus que você serve é o Deus poderoso. Quando nós pensamos nisso, nós encontramos forças para enfrentarmos as crises. Meditar nisso nos dá coragem para enfrentarmos nossos medos. Você serve, lembre-se disso, a um Deus majestoso, a um Deus que conhece a sua crise. Lembre-se disso. Deus conhece a sua crise, Ele conhece os seus dilemas e no seu tempo e na sua maneira Ele vai agir. Esteja certo disso. O Deus que você serve é o Deus que não se cansa, é o Deus que não dorme, que está atento, mas Ele tem o seu tempo de agir. Mas saiba de uma coisa, Ele conhece você. Ele conhece a sua crise, a sua dor e o seu sofrimento. E Ele também se compadece de mim e de você. É o Deus que criou todas as coisas, o Rei da Glória, que está presente em nossas vidas, e nós podemos continuar confiando em nosso Deus em meio às crises. Terceira lição, o terceiro segredo é que nós podemos continuar confiando no Senhor mesmo em meio às crises quando nós lembramos do seu poder. Primeiro é quando nós ouvimos a sua voz. Segundo é quando meditamos no seu caráter. E terceiro, é quando lembramos do seu poder.
versículos 6 ao 11, Abacuque aqui ele vai mostrar o poder de Deus sobre a natureza. Ele vai dizer assim, ó, ele para e a terra treme. Ele olha para as nações e elas ficam com medo. Os montes antigos se abalam. Caem as velhas montanhas por onde ele tem andado desde a eternidade. As montanhas te viram e tremeram. Uma tromba d'água caiu do céu. As águas debaixo da terra rugiram. As suas ondas imensas se levantaram. O sol e a lua deixaram de brilhar quando viram o brilho das tuas flechas e a luz brilhante da tua lança. Do versículo 12 ao 15, Abacuque ele vai falar do poder de Deus sobre a história. Do versículo 6 ao 11, ele fala do poder de Deus sobre a natureza. E aqui, veja apenas o versículo 13, Abacuque ele diz assim, ó, saíste para salvar o teu povo, para salvar o rei que escolheste. Feriste o chefe dos maus e acabaste completamente com o seu exército. Esse é o terceiro segredo que nós precisamos nos lembrar para continuarmos confiando no nosso Senhor em meio à crise. É quando lembramos do seu poder. A visão gloriosa aqui dos feitos do passado nos ajuda a enfrentarmos os dilemas do presente. Lembre-se disso. Lembre-se a quem você serve. Lembre-se daquilo que Deus já fez por você. Lembre-se disso. Nós temos uma enorme tendência de nos esquecermos das coisas que Deus já fez, das coisas que Deus já operou em nossas vidas. E diante dessa tendência a gente vive em desconfianças, em falta de fé, em momentos de baixa na caminhada com Deus, de questionamentos e dilemas. Mas lembrar do poder de Deus nos ajuda a mantermos a nossa confiança nele. Então lembre-se do poder de Deus, porque ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, assim como diz o autor de Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Lembre-se sempre do poder de Deus. Lembre-se do poder dele. Ele é o mesmo. Ele não mudou, ele não perdeu a força, ele não perdeu o seu poder, ele continua sendo o mesmo. Lembre-se disso. E o último segredo que Abacuque nos ensina aqui, nesse texto, é para continuarmos a confiar no Senhor, mesmo em meio às crises, é necessário nós esperarmos em sua vontade. Quando nós esperamos a vontade do Senhor, nós continuamos a confiar nele. Abacuque, ele, diante de todos esses momentos que ele vivenciou, se ele olhasse para o passado do seu povo, ele iria ver uma nação rebelde contra Deus. Quando ele olha para o seu presente, é um povo que continua a desobedecer ao Senhor. Quando ele pensa no futuro da nação, ele sabe que a destruição é certa. Com a destruição vai vir a fome, a miséria, a luta, a dor, o sofrimento, mas mesmo assim a sua confiança no Senhor é inabalável. Lembre-se, quando você vai para o capítulo 1, ele começa a questionar: Deus, você não está vendo o que está acontecendo? Deus, eu estou com dilemas, com problemas. Até quando eu vou clamar, o Senhor não vai ouvir? Até quando eu vou pedir, o Senhor não vai atender? Olha o que está acontecendo, o exército está vindo e vai destruir o teu povo. E a resposta de Deus vem: Abacuque, eu estou vendo tudo. E detalhe, vai acontecer tudo isso que você está temendo. Mas só que tem um detalhe: Abacuque, quando ele pensa no futuro da nação, ele sabe que a Babilônia vai devastar a cidade. Deus disse para ele. Ele sabe que a Babilônia vai destruir tudo. Mas mesmo diante de um futuro devastador em sua cidade, em sua vida, ele se mantém
confiante, inabalável em Deus. A sua alegria, ela se transforma em uma alegria ultra circunstancial, porque ele resolve esperar em Deus, porque ele ouviu a voz de Deus, porque ele lembrou do caráter de Deus, ele lembrou do poder de Deus. E agora ele está esperando a vontade de Deus, mesmo sabendo o futuro. Eu e você lidamos com um dilema hoje. Qual o dilema? Nós não sabemos o futuro, nós não sabemos o que vai acontecer com a gente, nós não sabemos o que vai ser amanhã. Não sabemos. Nós só temos os dilemas e problemas de hoje, do que ainda nos assola e vem nos preocupando dia após dia, mas amanhã nós não sabemos. Mas tem um detalhe: nós podemos, assim como Abacuque, mantermos a nossa confiança em Deus e deixarmos com que a nossa alegria ela seja inabalável. Como? Colocando a nossa alegria no Senhor. Abacuque ele vai dizer o seguinte, versículo 16 em diante, ele diz: ainda que as figueiras não produzam frutas, ainda que as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Aqui está o quarto segredo para continuarmos acreditando no Senhor, mesmo em meio às crises da vida, e esperar na sua vontade. Não se desespere diante das adversidades do passado, ou do presente, ou do futuro. Não se desespere. Deus está no controle. Se alegre com a salvação dele. O que eu quero te incentivar aqui esta noite, nesta reflexão, é fazer com que você mantenha a sua alegria no Senhor. O Senhor continua no controle de todas as coisas. Coloque a sua esperança em Deus. Jogue os seus dilemas e sofrimentos em Deus. Se você tem dilemas dentro de você, questionamentos, se você está sofrendo com isso, coloque tudo diante de Deus. Coloque diante dele e espere por sua resposta, porque ele te responderá. E saiba de uma coisa, continue confiando no poder dele, continue confiando na sua vontade, porque a vontade dele sempre é o melhor para nós. E ele continua no controle de todas as coisas. Abacuque diz: mesmo que tudo dê errado, mesmo que nada aconteça conforme o esperado, eu continuarei dando graças a Deus. Eu continuarei a me alegrar no Senhor. Por quê? Porque o Senhor Deus é a minha força. É Ele quem faz os meus pés firmes nessa jornada da vida. É Ele que faz com que eu continue de pé diante das crises. Então eu continuo a me alegrar nele, porque é Ele que é a minha força. A minha força não está no meu trabalho, a minha força não está nas minhas próprias conquistas, a minha força não pode estar na minha família ou nas coisas que me envoltam. O que está em volta de nós, a nossa esperança, a nossa alegria precisa estar no Senhor, porque Ele é a nossa força. É Ele que faz com que eu e você permaneçamos de pé, com que eu e você continuemos firmes diante das crises e dos dilemas. Abacuque está vendo um cenário futuro dizendo: nada vai dar certo, mas mesmo que nada dê certo, eu continuarei a me alegrar nele, porque Ele é a minha salvação, Ele é a minha força. Temos muito para nos alegrarmos mesmo diante desse cenário perturbador que temos vivido, porque nós temos o nosso Senhor conosco, e com o nosso Senhor nós podemos nos alegrar mesmo em meio ao caos,
porque é o nosso Senhor que continua nos conduzindo nessa jornada. Lembre-se disso. Confiança em meio à crise. Lembre-se de ouvir a voz de Deus. Lembre-se do caráter dele. Lembre-se do poder dele. E lembre-se também de esperar pela sua vontade. Porque a vontade do Senhor é perfeita e agradável. E ela sempre é o melhor para a minha e para a sua vida. E que eu e você continuemos confiantes, alegres e firmes nessa jornada da fé com o nosso Senhor. Lembre-se disso, Ele não se esqueceu de você. Ele continua vendo o seu sofrimento, a sua dor e os seus dilemas. Na hora certa Ele te responderá. Na hora certa Ele agirá. Ele reverterá essa situação toda. Mas enquanto esse momento não acontece, continue confiando nele. Continue caminhando com Ele. Continue crendo que Ele está no controle de tudo. Amém? Deixa eu orar com você. Deus nos abençoe a nos mantermos firmes e confiantes em meio à crise. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado por esse momento de reflexão da Tua Palavra. Podemos meditar, Senhor, na Sua Palavra que produz vida, esperança e motivação para a jornada adiante. Oramos para que a nossa fé esteja firme no Senhor. Oramos para que possamos ter firmeza diante dessa crise que temos enfrentado. Que os dilemas, sofrimentos e angústias que temos passado, Pai, que muitos aqui têm passado, nós possamos aprender, Senhor, a colocar aos Teus pés, a colocarmos para fora diante do Senhor tudo aquilo que nos incomoda, todas as nossas dúvidas e questionamentos, assim como Abacuque fez. Colocou tudo diante do Senhor e o Senhor o respondeu. Que seja assim conosco também, que nós possamos aprender a ouvir a Tua voz, possamos aprender, Senhor, a confiarmos mais no Teu caráter, possamos aprender, Senhor, a confiarmos mais no Teu poder e que possamos também aprender, Senhor, a esperarmos na Sua vontade. Às vezes, nós somos ansiosos e vivemos de uma forma ansiosa. Queremos a resposta para ontem, daquilo que nós estamos pedindo hoje. Mas que o Senhor nos traga paz em meio à crise, para que possamos esperar pela Sua vontade, porque ela sempre é o melhor para nós. É assim que nós oramos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, irmã, amigo, amiga, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. Você tem uma semana abençoada de confiança em Deus. Lembre-se disso, confie no Senhor. Ele continua sendo o mesmo, está no controle de tudo e continua conduzindo a minha e a sua vida. E que toda a honra e glória sejam dadas a Ele. Que você tenha uma semana de vitória na presença dEle, de firmeza na fé, na jornada com esse Senhor maravilhoso. Deus te abençoe, em nome de Jesus.